A próxima guerra no Oriente Médio pode começar não com um bombardeio visível no horizonte, mas com um nome silenciosamente riscado de uma lista. Segundo informações atribuídas a Reuters, o planejamento militar dos Estados Unidos contra o Irã atingiu estágio avançado e inclui a possibilidade de atingir diretamente líderes do regime, não apenas instalações nucleares ou depósitos militares. A mudança é profunda, deixa de ser uma estratégia focada em estruturas físicas e passa a considerar indivíduos que comandam um sistema. Quando pessoas entram formalmente na equação estratégica, a crise deixa de ser técnica e passa a ser existencial, porque eliminar infraestrutura é uma coisa, mas eliminar centros humanos de decisão altera a dinâmica interna de poder e pode desencadear respostas que não seguem roteiros previsíveis. Esse cenário ganha ainda mais peso porque se desenvolve sob um cronômetro político declarado. O presidente Donald Trump estabeleceu publicamente um prazo de 10 a 15 dias para que o Irã avance em um acordo nuclear considerado aceitável por Washington, advertindo que, sem entendimento, coisas muito ruins poderão acontecer. De um lado, diplomatas buscam fórmulas de contenção. Do outro, estrategistas militares refinam cenários operacionais. O contraste não é sutil. Acordo ou ação, negociação ou neutralização. A coexistência entre diálogo formal e preparação de ataque cria uma tensão estrutural que comprime o tempo e reduz margens de manobra, transformando cada dia em variável crítica. Fontes ouvidas pela Reuters indicam que as Forças Armadas americanas estruturam possibilidades de uma operação que pode durar semanas, envolvendo ataques coordenados contra instalações de segurança, infraestrutura nuclear e centros estratégicos de comando e controle. Não se trata apenas de uma demonstração de força, mas de uma campanha potencialmente sustentada, com objetivos progressivos e capacidade de adaptação conforme a resposta iraniana. Dentro desse planejamento, a hipótese de atingir lideranças da Guarda Revolucionária Islâmica surge como instrumento de desorganização acelerada, sob a lógica conhecida como decapitação estratégica, na qual neutralizar o cérebro compromete a coordenação do corpo inteiro. Autoridades americanas teriam observado que operações israelenses realizadas no ano anterior, nas quais cerca de 20 comandantes iranianos de alta patente teriam sido mortos, demonstraram a eficácia tática dessa abordagem ao provocar impacto imediato na cadeia de comando. O precedente mais emblemático para Washington permanece a operação de 2020, que resultou na morte do general Qassem Soleimani, decisão autorizada por Trump e que marcou um ponto de inflexão na relação bilateral. Naquele momento, ficou claro que a liderança americana estava disposta a atingir figuras centrais do aparato iraniano quando julgasse seus interesses ameaçados. Agora, segundo os relatos, o escopo das opções analisadas é mais amplo, inserido em um planejamento estruturado e articulado com pressão diplomática explícita. A introdução pública da ideia de mudança de regime intensifica ainda mais a gravidade do cenário, já que Trump declarou que tal resultado seria a melhor coisa que poderia acontecer ao Irã e sugeriu o uso de forças de operações especiais para missões pontuais, citando como referência operações envolvendo Nicolás Maduro na Venezuela. Ainda que não haja anúncio formal de uma estratégia de substituição direta do governo iraniano, a simples ampliação desse horizonte altera o cálculo geopolítico. Os objetivos declarados pelos Estados Unidos permanecem oficialmente os mesmos: impedir que o Irã se torne uma potência nuclear militar, limitar sua atuação regional por meio de grupos apoiados e garantir a segurança de aliados estratégicos e rotas energéticas fundamentais. No entanto, a forma de executar esses objetivos pode desencadear efeitos que extrapolam o planejamento inicial. Um ataque a instalações envia uma mensagem de contenção. Um ataque a líderes envia uma mensagem de desarticulação e pressão direta sobre o núcleo do regime. Essa distinção é crucial, porque enquanto infraestrutura pode ser reconstruída ao longo do tempo, a eliminação de figuras centrais reconfigura disputas internas, acelera disputas de poder e pode gerar respostas menos calculadas. Teherã já deixou claro que responderá caso seja atacado. A Guarda Revolucionária alertou que bases militares americanas no Oriente Médio, incluindo instalações na Jordânia, no Catar, no Bahrein e na Turquia, poderão ser consideradas alvos legítimos em caso de agressão direta, enquanto o regime afirmou à ONU que não iniciará guerra,
mas reagirá de forma decisiva e proporcional se for alvo de ação militar. A expressão carrega ambiguidade estratégica, pois pode significar resposta calibrada ou escalada significativa, dependendo da natureza do ataque inicial. Esse equilíbrio precário é agravado pela presença militar reforçada na região, com ativos navais, sistemas de defesa e aeronaves em prontidão, elementos que reduzem o tempo de resposta e aumentam a velocidade com que qualquer incidente pode evoluir. A variável energética adiciona outra camada de instabilidade ao cenário. O Estreito de Hormuz permanece como um dos pontos mais sensíveis da geopolítica global, por onde transita parcela significativa do petróleo mundial. Qualquer ameaça concreta à navegação nessa rota teria impacto imediato sobre preços de energia, cadeias logísticas e estabilidade financeira internacional. O efeito dominó não se limitaria ao Oriente Médio, atingiria mercados globais em questão de horas. Assim, a crise não envolve apenas cálculos militares, mas também projeções econômicas e reações de investidores atentos a cada sinal de escalada. Enquanto isso, as negociações indiretas continuam tentando preservar algum tipo de entendimento nuclear que limite o enriquecimento de urânio em troca de alívio de sanções. No entanto, a coexistência entre diálogo diplomático e planejamento operacional cria uma atmosfera de expectativa tensa, na qual cada declaração pública, cada movimentação militar e cada vazamento estratégico ganham peso amplificado. O prazo imposto por Trump funciona como mecanismo de compressão política, pressionando não apenas Teherã, mas também aliados e adversários que observam atentamente os próximos passos. Se o prazo expirar sem ação, surgirão questionamentos sobre credibilidade e eficácia. Se expirar com ação militar, as consequências poderão redefinir o equilíbrio regional por anos. Neste momento, duas realidades caminham lado a lado: a diplomacia que tenta ganhar tempo e o aparato militar que se prepara para agir. A intersecção dessas forças cria um ambiente em que o erro de cálculo se torna risco permanente. Conflitos na região historicamente raramente permanecem confinados a fronteiras nacionais. Podem envolver atores indiretos, grupos apoiados e alianças que ampliam rapidamente o alcance inicial do confronto. A questão central permanece suspensa no ar. O ultimato é instrumento de pressão para forçar concessões ou o pregúncio de uma decisão já amadurecida. Se a ordem vier, ela pode não começar com um anúncio formal, mas com ações coordenadas e precisas que alterem o cenário antes mesmo que declarações oficiais sejam feitas. O relógio continua correndo, mas desta vez ele não mede apenas negociações, mede decisões que podem redefinir o equilíbrio estratégico do Oriente Médio e reverberar muito além de suas fronteiras.